Retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate o problema do superendividamento. Nós temos mais um áudio, que é um telespectador que registrou a sua questão e nós vamos comentar daqui a pouco. O endividamento, ele começa quando você precisa de um certo dinheiro por algum motivo, ou por doença, ou por alguma necessidade. Porque você vai no banco, você tem uma conta no banco, eu sou servidora pública, né, tem uma facilidade de ter acesso a crédito, né? Você vai no banco, aí você pede um crédito, pede um financiamento, que se você pede, por exemplo, um exemplo, 5 mil, você vai pagar 10, 15 mil, porque os juros são altíssimos, abusivos, entendeu? Aí depois, quando você já está perto de terminar aquele financiamento, aquele empréstimo, o banco liga, oferece para você, né, que baixou os juros, oferece mais dinheiro para você, às vezes você se encanta, vou comprar uma coisa ou outra, ou então mesmo por necessidade, aí você renova o empréstimo. Quando você renova o empréstimo, você está refinanciando aquele empréstimo, ganha mais algum dinheiro, mas refinancia o empréstimo de novo. Aí, então isso vira uma bola de neve. Né, quando você percebe, alguns 2, 3, 4 anos depois, você deve já uma fortuna ao banco e você vai se endividando, assim, que você vai passar 10, 15 anos pagando. Hoje eu não posso me aposentar porque não permito, porque os meus empréstimos não permitem. Então, vou trabalhar até 70 anos, vou trabalhar até morrer, se for possível, para pagar o banco. Assim, o meu comprometimento chegou a 50% do meu salário, então eu não posso mais recuar, entendeu? Veio o 13º que atrasou, aí é uma bola de neve, aí você vai pegando mais dinheiro emprestado, vem cartão de crédito com atraso de pagamento, você vai pagar o cartão de crédito e vai refinanciando a sua dívida, que chega ao ponto que eu cheguei, entendeu? Então hoje, assim, a minha vida, a qualidade de vida baixou, porque eu não posso ter acessibilidade a determinadas coisas básicas na vida, por exemplo, entrar de férias, viajar, ir para um restaurante, comer uma coisa melhor, um final de semana, não sei o quê, porque o meu salário é totalmente comprometido, então eu pago o básico, entendeu? O resto. É mais um drama, a pessoa pediu também para permanecer oculta, as vozes são alteradas para não haver possibilidade de identificação, mas a gente vê que já é mais uma vez um drama terrível, com repercussões sociais muito duras, né? Eu queria convidar essa senhora a procurar o PROCON estadual, porque não que nós tenhamos soluções para todos os casos, mas para a gente analisar a situação, ver quanto ela já pagou, quanto ainda tem, quanto é negociação, novo empréstimo em cima de um empréstimo, para a gente tentar junto à instituição financeira. Para se ter uma ideia, eu queria que ela, se estiver assistindo o programa, se motive, se energize, que o caso dela, ela vai se aposentar, certo? Por quê? Porque de 85% das pessoas que procuram o PROCON com superendividamento, elas conseguem resolver o problema delas. É um índice que a gente tem de números concretos. Então, eu espero que o caso dela se adeque e eu clamo para que ela possa procurar o PROCON, se dirija ao PROCON estadual, ali da Ribeira ou do Via Direta, ou se ela morar na Zona Norte, no Shopping Estação, e que a gente possa fazer um churrasco aí comemorando a aposentadoria dela. Esse é um assunto muito importante, né? O grupo de estudos, Seguridade Social, a gente trabalha com a questão também da Previdência, e esse é um aspecto, no caso do empréstimo consignado, a margem é 30% do salário. O que acontece? Uma pessoa que está na ativa, 30% é X. Geralmente, quando você se aposenta, perde alguma gratificação, né, de atividade, alguma... perde áreas. Perde áreas. Então, assim, na essência, quando ela disse que não pode se aposentar, foi um outro aspecto que a gente identificou, a gente tem identificado quando faz trabalho, quando faz palestra, as pessoas se inscrevem e dizem, olha, se eu me aposentar, a margem de 30% que permanece no empréstimo
representa 30% da ativa. Ela leva para a aposentadoria, mesmo que reduza o salário, então, isso inviabiliza. A pessoa pode legalmente pedir aposentadoria, mas ela não vai conseguir pagar. E ainda, hoje, além disso, o doutor Edivaldo pode até acrescentar detalhes sobre isso, a legislação permite, aí ele já chama 35% de margem, porque a legislação permite que 5% você faça empréstimo de 5% para quitar a dívida de cartão. Provavelmente essa consumidora deve ter comprometido 35% só no consignado, porque a legislação permite que ela faça esse empréstimo para cumprir a dívida de cartão de crédito. Fora isso, o consumidor pode, que está endividado e fez crédito consignado, ele pode fazer um CDC, que é um crédito direto ao consumidor, e em qualquer outro órgão, outra instituição financeira, que em geral propõe comprar essas outras dívidas na hora de fazer esse. Então, é isso que a gente está chamando, e eu acho que aí esse depoimento da consumidora, ela resumiu como é o processo do superendividamento, né, e que passa por uma dívida que você faz para pagar outra, e que compromete, que eu acho que é esse o nosso desafio, ele compromete literalmente a qualidade de vida das pessoas. Né? E não é uma coisa individual, não é um fenômeno hoje que acontece com uma ou outra. Ele atinge grande parte da nossa população. O doutor Círios colocou aqui um dado que eu acho que é importante nós reforçarmos e chamarmos a atenção das autoridades, dos pesquisadores, dos professores, da gente fazer uma força-tarefa mesmo. Eu acho que Natal está precisando que a gente faça outros programas de rádio, quem sabe a gente pode ter um programa mais permanente, né, de orientação ao consumidor, de atendimento virtual, porque esse não é à toa que exatamente em Natal, no Nordeste, a gente tem um fenômeno desse. Então, esse fenômeno em Natal tem uma relação, com certeza, de ser uma cidade com maioria de servidor público, isso aí é conhecido, é servidor público e militares, né, já tem uma tradição, um pouco de serviços e comércio, dependente, inclusive, do padrão de vida do servidor público. E esse endividamento, para concluir, esse superendividamento que a gente vivencia hoje, ele tem um peso da informação, de não pensar duas vezes antes de contratualizar um empréstimo. E aí a dica da gente, mais uma vez, é que pense 2, 3 mil vezes antes de cair nas garras, vamos chamar assim, na sedução, porque é muito sedutor, parece muito fácil. E o discurso dela mostra isso, que é muito fácil. Né? Você oferece e você acha que naquele momento ainda vai ter um troquinho a mais, porque é assim que ele... você vai pagar a sua dívida, vai ficar com 2 mil, 3 mil na sua conta, e aí são 15 anos. O relato dela é impressionante. A média que ela vai passar, pelo jeito, elas vão trabalhar até 70. E pela voz, eu acho que já é uma idosa, que aí não pode se aposentar justamente porque não teria capacidade de pagamento. Agora, Davi, eu queria que... Passo logo para o Fabrício, porque assim, o debate em torno da questão mostra que isso começa a ser preocupante para o próprio mercado. Sim. Porque não é interessante para o mercado você ter um consumidor super endividado. É interessante para o mercado você ter consumidores que conseguiram restaurar sua condição financeira para poder consumir, para poder gerar o mercado, de certo modo. Então, assim, não é nem inteligente para o próprio mercado ficar vítima, né, ele próprio, desse esquema financeiro, né, Fabrício? Essa questão da restauração tem muito a ver com a renegociação. Como nós já estamos no terceiro bloco, eu queria deixar umas questões jurídicas bem claras, até para o público de casa. A primeira delas é em relação à cobrança. A cobrança de dívidas ela é limitada. O próprio código ele traz limites para o fornecedor, seja empresa de financeira, banco, seja qual for, o código impõe limites. Então, essa cobrança ela não pode ser feita de qualquer forma. Para constranger bens, isso tem que ser feito através do Poder Judiciário. Então, não pode nenhuma empresa dizer que vai buscar algum bem do consumidor, entrar na casa dele, penhorar alguma coisa, a casa, etc. Isso é tudo práticas ilegais, são práticas ilegais, isso não pode ser feito. É preciso deixar isso claro para os consumidores. A questão da transferência de dados existe, é uma realidade que talvez nós não consigamos controlar em razão do desenvolvimento tecnológico, mas a questão da transferência de dívidas, que uma empresa sai comprando a dívida da outra, o que acontece muitas vezes?
quando o tempo passa, a dívida se torna inexigível do ponto de vista jurídico. A empresa não pode cobrar mais. E às vezes acontece o quê? Uma empresa terceirizada compra uma dívida do banco que está prescrita e passa a cobrar do consumidor. Então, a rigor, o consumidor nem deveria mais pagar aquela dívida, não tem mais a obrigação de pagar, mas a empresa continua fazendo cobranças e ele se sente endividado, se sente constrangido, e isso acarreta todos os problemas que nós já vimos na questão da saúde. Restabelecer, restaurar, esse é o caminho. Eu não consegui, o ideal seria educar para prevenir. Não consegui educar para prevenir. Qual o passo que eu vou fazer agora? Procurar os órgãos, como o PROCON, tentar renegociar a dívida, seja através de um órgão, seja diretamente com a empresa financeira. Por quê? Quando eu renegocio a dívida como consumidor, o meu nome fica limpo, no sentido comum que se diz a palavra. O meu nome sai de SPC, de Serasa, imediatamente. Então, a renegociação, ela dá esse poder ao consumidor de voltar à vida civil, de certa forma, com o nome limpo e talvez até contrair um novo crédito, dessa vez de maneira mais equilibrada. Mas é importante frisar isso para os consumidores buscarem as empresas para tentarem renegociar suas dívidas. Eu perdi o emprego, eu fiz... É uma realidade nossa que a empresa tem que lidar com isso. Então, a empresa tem também, em muitos casos, vontade, nessas ações como que o PROCON realiza, comparece lá para renegociar a dívida, até porque é interessante para ela, mesmo que seja parcelado, receber. Porque se ela não recebe a dívida, ela vai ter prejuízo. Então, as próprias empresas têm esse interesse, em muitos casos, em buscar o consumidor e tentar renegociar a dívida. É preciso que nós, consumidores, saibamos disso e passemos a buscar mais os órgãos, passemos a buscar mais a empresa, entrar em contato. Eu quero renegociar a minha dívida, queria saber qual é o valor atual. E eles têm a obrigação de repassar essas informações. Perfeito. Eu queria que o Ciro Divaldo falasse agora sobre essa questão efetiva, porque muitas vezes, muitas pessoas estão nos assistindo agora, e aí a importância do Grandes Temas estar discutindo esse tema hoje, porque seguramente isso é um problema vivido por muitas pessoas que podem ter aqui uma luz para sair finalmente do fundo do poço em que se encontram, dessa situação de desespero muitas vezes, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a efetividade dessa renegociação. Porque assim, a pessoa está nos assistindo em casa, está na condição de super endividado, ela às vezes não se energiza, como você disse. É um termo não se mobiliza, assim, não vou sair de casa porque não acredito. Às vezes até a pessoa internaliza uma culpa, não é? Eu mesmo me endividei, eu fui irresponsável, né? E ela não acredita que é possível mexer porque tem um esquema muito poderoso, muito forte, muito pesado, que são as regras, né, que respaldam isso. Então, assim, qual é a efetividade dessa renegociação? Vamos lá. As palavras do professor Fabrício foram muito interessantes quando ele mencionou: procurem os órgãos de proteção. Professora Dalva também. Por quê? Eu dou um exemplo clássico. Hoje, o maior problema de denúncia do PROCON é fila de banco. Só que se eu for buscar em números, ninguém que ficou numa fila do banco saiu de lá e foi abrir um processo junto ao PROCON para que o banco fosse multado porque colocou o consumidor para passar 2, 3 horas na fila. Então, as pessoas precisam sair do seu marasmo de tristeza, de indignação e procurar um meio de solucionar. Agora fizemos em março mutirão da Zona Norte. Atendemos 3.000 casos, índice de resolução na hora. O cliente saindo com o boleto, às vezes 10 vezes menor do que o valor da dívida. Eu salvo muito vídeo, as pessoas chorando e dizendo: hoje eu vou conseguir dormir. Eu tenho um nome, gente, agricultor, dizendo: agora o meu nome está limpo, eu volto agora a poder ser um cidadão limpo. E já mandando aí essa parte da efetividade, Sérgio, e me despedindo aqui nas minhas palavras, é dizer que em 2017 nós percorremos 8 cidades do interior fazendo mutirão.
Por incrível que pareça, nos interiores o número ainda é pequeno. A gente consegue numa cidade fazer 50 acordos, 60, mas no da Zona Norte, que foi agora em março, nós fizemos 3.000 soluções de conflitos, e agora em junho vai ter aqui em Natal, no shopping Via Direta, um grande mutirão de combate ao superendividamento, que a gente pretende atender 10.000 pessoas. Essa é a nossa programação. Então, você que está com dívida, que está assistindo, saia. Ninguém está para julgar. A gente pega de 10 pessoas, 3 têm mais de uma dívida. Ela não só tem uma, não. Ela diz: a minha é com a Riachuelo, é com a CIA, é com a Renner, é com o cartão XY. Então, assim, vamos tentar voltar a que você, consumidor, tenha a sua cidadania restabelecida. Perfeito. Edivaldo. Eu acho que o caminho é justamente esse. Para começar, eu quero só delimitar um ponto. Nós estamos falando do consumidor de boa fé, pessoa física de boa fé, porque tem um outro consumidor que a gente não pode estar tratando. Essa pessoa realmente tem dificuldade. Ele naturalmente é vulnerável. E tem a situação dos hipervulneráveis, que são os idosos, que não tem realmente esse ânimo de procurar. Analfabetos. O trabalho, a solução seria fazer, igual o doutor Círios falou, a gente ia realmente atrás, o PROCON está se mobilizando nesse sentido. Nós fizemos um grande projeto no ano passado, eu e a doutora Dalva, no sentido de ir atrás dos idosos, das comunidades, alertando, comunicando, dando caminhos. São programas como esse de conscientização, na universidade também. Esse é o caminho, essa é a solução. É um trabalho realmente difícil. Porque o consumidor tem que ter essa consciência que ele é poder, que ele tem que se assumir. Enquanto nos Estados Unidos nós temos associações civis, tem mais de 3 milhões de pessoas que realmente exercem sua força com relação às empresas, no Brasil nós não temos associações grandes, nós não nos unimos, nós não estamos preparados. Eu acho que esse é o caminho, é ir atrás do consumidor, alertar e divulgar que ele tem direito e tem que ter sua dignidade, né? Sua força. Perfeito. Dalva, conclusão? Exatamente. Eles apostam na honestidade, porque, assim, em princípio, o povo brasileiro, ele prima muito. E quanto mais pobre, mais dá valor ao seu nome. A única propriedade que tem é o seu nome limpo. É assim que o cidadão comum diz: eu quero ter meu nome limpo. Então, as instituições financeiras, elas estudam, inclusive, esse comportamento do consumidor. Eles sabem que a grande maioria gostaria de ter o nome limpo, não está endividado porque quer, mas que não tem a informação. E eles trabalham justamente em cima desse desconhecimento, dessa fragilidade e dessa boa-fé desse cidadão. É por isso que o cidadão renova, faz outro empréstimo, é por isso que ele aceita de imediato a primeira proposta de renegociação da dívida. E o que nós estamos chamando a atenção aqui é que essa renegociação da dívida, ela necessariamente deve ser feita sob a orientação, sob a proteção, a informação dos órgãos de defesa do consumidor. É esse o convite que a gente faz ao consumidor, que não se sinta, vamos dizer, velhaco, no sentido, não acho que o problema é seu, individual. Nós vivemos um fenômeno sociológico na nossa sociedade que leva ao superendividamento. A própria proposta de renegociar e o fenômeno do superendividamento, ele passa por aí, justamente quando eu tenho comprometido a capacidade de compra dos consumidores, porque estão endividados. A estratégia de renegociar a dívida, de ampliar o crédito, de criar outras formas, é justamente para abrir a possibilidade daquele consumidor voltar ao mercado. Esse é o interesse da instituição também. É juro sobre juro, é fazer circular capital, mas é também colocar aquele cidadão de novo no mercado. E para aquele cidadão comum, estar com seu nome limpo é tudo o que ele deseja. E aí é nesse sentido que a gente chama a atenção, que o mais eficaz é realmente, aproveita aqui em Natal para procurar o mutirão, né? Em situações que não for possível, que esse é um problema grande do consumidor no Brasil. Quando não é possível a negociação com o PROCON,
Geralmente o PROCON encaminha para o juizado especial, dependendo do tamanho da dívida, porque até 40 salários mínimos vai para o juizado, mas sem advogado é até 20. E aqui, vou aproveitar aqui a presença do doutor Edivaldo, que é do Centro de Defesa do Consumidor. A gente tem muita dificuldade de, quando não tem negociação, ter como o cidadão fazer ações, né? E aí, através do Centro de Defesa do Consumidor, pode representar judicialmente as defensorias públicas. As defensorias podem representar, mas aí tem o critério de renda. E aí é por isso que é importante as entidades civis e também as práticas forenses, né, doutor? Com certeza. Professor Fabrício. Suas Então vamos fazer uma força-tarefa. E aí, professor Fabrício? Suas considerações finais, Eu queria finalizar deixando esse chamado para que os consumidores não fiquem inertes diante da situação de superendividamento. Assim, eu constatei que eu estou superendividado. Então, o que eu posso fazer diante dessa constatação? Eu posso, primeiramente, entrar em contato com a empresa para tentar resolver o problema sozinho, ou eu posso buscar a ajuda estatal em sentido amplo, seja na seara administrativa, o PROCON municipal, estadual, ou na seara judicial, ajuizando a ação e tentando renegociar a dívida, tentando... eu acredito, muita gente sempre diz no depoimento, o juro é abusivo. Então, isso é preciso ser constatado se o juro realmente é abusivo ou não é abusivo. Então, que o consumidor procure solução para o problema do superendividamento. Não é um ponto final em que você saiu do mercado e acabou a sua vida como consumidor. Inclusive, o Código traz um prazo de 5 anos para que o consumidor se restabeleça no mercado e aí essa dívida fique prescrita. Perfeito. Bom, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês que ajudaram a levar um pouco mais de informação essencial para muitos dos nossos telespectadores. E dizer que a gente pode voltar uma outra ocasião sobre esse tema, porque realmente é um problema dramático que vivemos no Brasil, sobretudo no Rio Grande do Norte, como disse o Ciro. E a você que participou do nosso programa, nos assistindo, agradeço a sua participação, sua presença. Lembrando que nós temos uma página no Facebook, e lá você pode assistir programas que já foram ao ar, sugerir temas para novos programas, curtir a nossa página e ver os programas que serão feitos, os debatedores que serão convidados, enfim, participar junto conosco desse grande desafio que é levar informação ao maior número de pessoas possíveis. Uma boa noite a todos, fiquem conosco, até a próxima.